Muito nos surpreendeu vermos a questão da Provedoria do Cidadão com Deficiência a desaparecer e dar lugar ao provedor do município. A explicação que é dada, pelo menos que até agora foi possível constatar e ler nos jornais, não é perceptível a intenção, porque se é algo generalizado, os serviços da Câmara e a variação já o faz, não é? O atendimento e a preocupação com a generalidade dos cidadãos. Aquilo que nós anunciamos durante a campanha eleitoral foi que nós pretendíamos criar um provedor do município. E, portanto, isto estava no nosso programa eleitoral e em democracia importa respeitar a vontade dos eleitores. Nós, de facto, não vamos distinguir o provedor, que vamos ter um provedor com competências mais alargadas. Porque consideramos que, de facto, que é isso o papel do provedor. O papel do provedor é corresponder a um conjunto de necessidades que existem. Há outras necessidades, que essas têm que ser internalizadas na Câmara e que estão na macroestrutura que os senhores deputados acabaram de aprovar. É evidente que a existência do cargo do provedor, seja qual for o tema e a matéria, não é em si garantia absoluta de nada. De uma resolução mais expedita ou mais competente dos problemas. O que é que vai acontecer ao provedor da habitação? Portanto, nós sabemos que hoje existem dois provedores, do cidadão com deficiência, provedor da habitação, do inquilino municipal, e, portanto, creio que nesta matéria seria importante Vossa Excelência nos informar daquilo que considera, porque pensamos, naturalmente, que essa é uma questão relevante. Nós vamos manter o provedor no inquilino municipal, sim. Foi criado por nós no anterior mandato e é para manter. E porquê? Porque o estatuto desse provedor é, de facto, de um provedor. Que é o quê? É um mediador entre os elementos que representa e a instituição, que neste caso é o senhorio. Não era isso que acontecia com a provedoria para a deficiência. Desde o princípio que havia uma confusão clara entre aquilo que é a provedoria e aquilo que é, se quiser, um cargo mais executivo com todas as dificuldades que nós queríamos resolver. A senhora provedora, a arquiteta Lia Ferreira, cumpriu 2 mandatos, como sabe. E o mandato dela terminava com o ciclo eleitoral. É bom também recordarmos o seguinte: a senhora provedora, talvez até pela forma como desempenhava aqui as funções, e isso tinha a ver com o estatuto que estava criado para um provedor que não era provedor, concorreu às eleições autárquicas. Foi eleita vereadora. É vereadora noutro município. E eu pergunto-me se os senhores vereadores, se os senhores deputados aceitariam que um membro desta Câmara ou do Executivo eleito pelo nosso movimento fosse agora nomeado provedor. O que é que nós pretendemos que seja o provedor do município, que objetivamente terá também competências nesta área? Nós pretendemos que seja uma entidade, uma figura, que naturalmente teremos que escolher, não vou ser eu que vou escolher, será escolhido, será proposto, que tem que ser, de alguma maneira, fazer uma interface entre o município e a Câmara. Nas suas várias vertentes. Seja na loja do cidadão, seja no urbanismo, seja na maior ou menor capacidade que nós temos para responder a um conjunto de desafios. E depois pode ter um conjunto de serviços de apoio que garantam que em cada uma das matérias pertinentes a resposta é dada ao município em tempo útil. É isso que nós entendemos por uma provedoria. E havia, de facto, aqui uma questão que tem a ver com a pertinência. Com a pertinência da definição de um cargo que depois se queixava bem porque parecia ter funções executivas e não tinha orçamento. A senhora ex-provedora nessa matéria tem carradas de razão, porque era mesmo assim, porque havia uma indefinição. Coisa que não acontece com o provedor do inquilino municipal. Que, como sabem, além de tudo mais, não é remunerado, tem um pequeno gabinete, e o que é que ele faz? Ouve as pessoas que, de alguma maneira, entendem que seja por circunstâncias especiais que não querem revelar até aos funcionários da DOMS, seja porque entendem que devem passar à frente da fila, seja porque entendem que têm uma determinada característica ou qualquer reclamação relativamente aos critérios, que junto a ele apresentam a sua reclamação e ele depois, naturalmente, faz os seus relatórios, como sabe, e também
incomoda, no bom sentido da palavra, o vereador responsável, que era o Dr. Manuel Pizarro e era o Dr. Fernando Paulo. Isso sim, aí percebe-se claramente o que é um provedor. Uma autarquia que tem uma provedoria desta natureza é uma autarquia com preocupações com a diversidade, com os direitos sociais. Os direitos sociais não funcionam por atacado e, portanto, um gabinete do município responde a uma série de questões, ainda que dentro daquilo que é o formato que aqui apresentou, responde a uma série de questões transversais. Ora, a inclusão da diferença não se faz pela transversalização daquilo que são as políticas. Um provedor cria relação nomeadamente com as associações e os coletivos e as organizações locais que têm trabalho neste domínio e criam relação com as pessoas propriamente ditas, como dizia, e bem. No princípio, eu estou de acordo. A questão da diversidade é uma questão que existe e deve ser vista assim, mas a questão da diversidade, aquilo que seguramente não precisa absolutamente é de medidas também paternalistas, porque há direitos que estão consagrados. E, portanto, relativamente à diversidade, eu estou de acordo consigo, desde que não haja modelos paternalistas. Há, isso sim, a necessidade de adequar todas as políticas municipais e não só, à inclusão plena de todos, aqueles que têm dificuldades, que têm menos capacidades, e, portanto, não tenho nenhuma dúvida sobre essa matéria.